Olhamos para as estrelas em busca de vida, mas o maior mistério está a apenas 8.000 metros abaixo do mar. A fossa de Porto Rico é o ponto mais profundo do Atlântico. Um abismo que desafia as leis da física com uma gravidade inexplicavelmente fraca. Que segredos esconde este buraco negro aquático? Hoje revelamos o que um drone cartográfico detetou à beira do abismo. Uma forma de vida que esbate a linha entre a biologia e a eletricidade. Siga-nos e inscreva-se para não perder o final desta história. A humanidade mapeou a superfície de Marte com mais detalhes do que o fundo dos seus próprios oceanos. O vasto azul, que cobre mais de 70% do nosso planeta, continua a ser a última fronteira real. Dentro dessa imensidão, há lugares que desafiam a lógica, onde a geologia e a biologia se unem para criar enigmas que a ciência mal começa a abordar. Um desses lugares é a Fossa de Porto Rico. Não é apenas um abismo, é uma cicatriz geológica. Localizada ao norte do Caribe, a fossa marca o ponto de subducção, onde a placa tectônica norte-americana desliza sob a placa caribenha. Com uma profundidade máxima que ultrapassa os 8.375 metros, é, sem dúvida, o ponto mais profundo de todo o Oceano Atlântico. A sua mera existência é fonte de cataclismos. Terremotos e ameaças de tsunami fazem parte da sua natureza. Durante décadas, a comunidade científica observou-a, catalogando-a como um ambiente extremo, mas previsível. No entanto, numa reviravolta que lembra os grandes romances de ficção científica, uma série de investigações modernas revelou que a Fossa de Porto Rico é muito mais do que uma simples depressão. É um santuário para o inexplicável. A história do mistério não começou com uma criatura, mas com um paradoxo fundamental da física terrestre. Na década de 1970, os geofísicos começaram a registrar leituras anômalas na região. A instrumentação detetou que os objetos em queda livre na fossa apresentavam uma aceleração diferente da esperada. Os dados, confirmados repetidamente com medições de alta precisão, revelaram um número desconcertante. Uma anomalia gravitacional de menos 380.000 miligais. Esta leitura negativa foi, e continua a ser, a mais extrema alguma vez documentada na Terra. O que é que isto implicava? Que a gravidade na região era inexplicavelmente mais fraca do que em qualquer outro lugar do planeta. As teorias iniciais centraram-se na geologia. Algumas sugeriam a presença de uma placa ultramáfica colapsada, enquanto outras especulavam sobre depósitos minerais de densidade incomum. No entanto, nenhuma destas hipóteses conseguiu explicar completamente a magnitude e persistência da anomalia. Era como se a própria Terra escondesse um vazio, ou pelo contrário, um objeto de densidade extrema que distorcia radicalmente o campo gravitacional local. A Fossa de Porto Rico, o ponto de colisão de gigantes tectônicos, era também um buraco negro gravitacional que se recusava a revelar o seu segredo. Paralelamente, os biólogos marinhos observaram padrões migratórios erráticos. Certas espécies de baleias, conhecidas pelas suas rotas arqueadas e precisas, começaram a circular erraticamente em redor da fossa. Algumas, simplesmente, nunca reapareceram. Os submersíveis de investigação registraram vibrações de baixa frequência que não correspondiam a nenhum perfil tectônico conhecido, o que apontava para um mistério diferente. Algo vivo ou artificial interagia com as profundezas de formas desconhecidas. O mistério intensificou-se em 2019, quando uma ambiciosa missão instalou uma rede de hidrofones passivos para monitorizar a fossa a longo prazo. O objetivo era estudar a vida marinha, a atividade sísmica e o zumbido habitual do oceano. Durante semanas, tudo foi rotineiro: cantos de baleias, tremores distantes, o gemido ocasional do fundo do mar. Mas no início de 2020, a rotina foi quebrada. Um dos hidrofones, localizado no coração do abismo, captou um som que não se enquadrava em nada conhecido. Era um pulso rítmico, preciso e direcional. Não era aleatório. Repetia-se a cada 9 minutos e durava exatamente 45 segundos, como um relógio biológico ou uma máquina programada. O que realmente inquietou a equipa foi a natureza dupla do pulso. Era acompanhado por fortes flutuações nas leituras eletromagnéticas. Não se tratava simplesmente de uma onda de pressão, som, mas de um fenômeno com um componente elétrico. O pulso, que se movia intencionalmente ao longo do eixo de profundidade da fossa, levou a uma conclusão interna inquietante. Não se tratava de uma anomalia geológica, mas de um sonar modulado biologicamente. Era como se uma criatura, ou algo parecido,
estivesse a rastrear ativamente o leito marinho com uma emissão que era metade biologia, metade circuito. Conscientes da magnitude da descoberta, os investigadores mantiveram a informação classificada. O receio de uma divulgação prematura, sem respostas definitivas sobre a natureza da fonte, criou uma zona de silêncio em redor da fossa de Porto Rico. No entanto, a fossa não só emitia pulsos, também parecia defender-se. Entre 2021 e 2023, a situação passou de uma anomalia biológica para um conflito tecnológico silencioso. Pelo menos 6 iniciativas de investigação independentes de universidades da Europa, Japão e Estados Unidos relataram um padrão inquietante: vazios de dados inexplicáveis e falhas eletrônicas totais. Os instrumentos de cartografia e os sensores autônomos, concebidos para suportar as condições mais extremas, regressaram à superfície com os seus discos rígidos completamente apagados. O problema não foi o dano físico causado pela pressão ou corrosão. Os técnicos descobriram indícios de uma eliminação magnética total. Arquivos de informação crucial sobre a composição da fossa e a atividade sísmica simplesmente desapareceram, como se alguém os tivesse apagado deliberadamente. Um técnico belga descreveu a experiência como se algo tivesse pulsado diretamente através da eletrônica. Não se tratava de um dano físico, mas de uma anulação. Uma eliminação total. A ideia de que peixes ou cefalópodes pudessem manipular um equipamento tão sofisticado era absurda. A única conclusão plausível, embora assustadora, era que uma força externa interferia ativamente, talvez conscientemente, para impedir a exploração. A fossa, este último grande mistério do Atlântico, parecia proteger os seus segredos por trás de um véu de interferência eletromagnética. Seguimos a trajetória do Pelagia X7. Prestes a testemunhar como a interferência eletromagnética que apagou anos de dados ataca novamente. A fossa de Porto Rico resiste, mas o drone está a segundos de capturar algo vivo que não deveria existir. Se estes mistérios oceânicos o intrigam tanto quanto a nós, clique em gosto e inscreva-se para não perder o momento da grande descoberta. Deixe-nos um comentário a adivinhar. Que tipo de criatura acha que é? Chegamos ao ano de 2024, o ano da verdade. Uma nova missão de exploração, com o apoio de uma colaboração internacional, propôs-se desvendar o mistério. No coração desta expedição estava o Pelagia X7, um submarino não tripulado autônomo de última geração, concebido para a navegação silenciosa a mais de 8.000 metros de profundidade. A sua missão: mapear o fundo do mar e, se possível, identificar a origem das anomalias. Enquanto o drone descia às profundezas, transmitindo imagens em tempo real do silencioso e turvo fundo do mar, a equipa de controlo maravilhou-se com os dados. Então, sem aviso prévio, o sinal congelou. O ecrã ficou preto durante um tempo que pareceu eterno. A equipa temeu o pior. O drone tinha sido esmagado pela pressão, ou pior ainda, tinha sido vítima da mesma interferência que apagou os dados anteriores. Ao restabelecer-se o sinal, a câmera do Pelagia X7 captou uma imagem que paralisou todos. Uma figura etérea e translúcida passou a poucos metros do alvo. Era diferente de qualquer espécie marinha conhecida. Não se via nenhum sistema de propulsão visível. Não tinha barbatanas, membros ou apêndices evidentes. A sua estrutura corporal desafiava a compreensão biológica tradicional. A criatura brilhou brevemente ao cruzar o feixe de luz do drone, como se respondesse à sua presença. E depois desapareceu na escuridão, movendo-se com uma intenção que desmentia a sua aparente falta de órgãos de movimento. Este ser translúcido emitia sinais elétricos fracos. Não era apenas um animal de carne e osso, mas um ser dotado de circuitos biológicos que pareciam esbater a linha entre a vida e a energia. Após o regresso do Pelagia X7, uma equipa de biólogos marinhos, liderada pelo Dr. Ilis Ferreira, analisou os resíduos microscópicos aderidos ao casco do drone. O que encontraram foi o verdadeiro núcleo do impacto. A substância carecia de muitos dos marcadores biológicos essenciais que identificam a vida terrestre. Ao ser submetida a uma carga elétrica básica no laboratório, o resíduo não reagiu como matéria orgânica inerte. Em vez disso, pequenos filamentos começaram a formar-se e a desaparecer sob o microscópio, reagindo aos estímulos elétricos, como se a substância estivesse viva de uma forma inimaginável para a biologia. Uma análise mais aprofundada revelou o seu segredo energético.
A criatura utilizava vesículas eletrolíticas, pequenos sacos microscópicos, capazes de armazenar e descarregar íons. Isto sugeria que o organismo gerava a sua própria energia através de atividade elétrica, manipulando ativamente os campos eletromagnéticos do seu ambiente. A conclusão do Dr. Ferreira foi monumental. Não estavam perante uma nova espécie, mas perante um paradigma biológico completamente novo. Tinha evoluído num habitat isolado da energia solar, utilizando a energia elétrica e química da fossa, proveniente de forças geológicas, como a sua principal fonte de vida. Este organismo era, funcionalmente, um biocircuito que existia no ponto mais extremo do Atlântico. Uma forma de vida que representava uma trajetória evolutiva independente, alheia a tudo o que a humanidade tinha estudado até então. O último capítulo da história até a data é talvez o mais inquietante. No final de 2024, foi lançada uma segunda missão, equipada com tecnologia de estimulação elétrica, com a esperança de capturar ou pelo menos obter imagens mais nítidas do organismo. A missão falhou no seu objetivo visual. A criatura, se era a mesma, não se deixou ver. No entanto, quando a equipa estava prestes a declarar a missão falhada, os microfones de águas profundas detetaram o som que já conheciam, a mesma frequência do pulso rítmico. A anomalia não ocorreu onde se esperava, mas num local de pressão ainda mais extrema. A mais de 8.400 metros sob a superfície, à sombra de uma enorme falha tectônica. O pulso desta vez atrasou-se. A compreensão atingiu a equipa com uma certeza assustadora. Fosse o que fosse, não só era esquivo, mas navegava conscientemente nas profundezas mais extremas. O pulso não era apenas um eco passivo. Era um sinal, talvez de evasão ou comunicação, emitido a partir de uma escuridão insondável. A fossa de Porto Rico, que a humanidade acreditava ter mapeado e compreendido, revelou ser um lugar que abriga uma forma de vida que esbate as fronteiras entre biologia, geologia e energia eletromagnética. A detecção do drone Pelagia X-7 não foi o fim de um mistério, mas a abertura de um abismo de perguntas. A criatura, um ser de eletricidade biológica, advertiu-nos que a nossa compreensão da vida na Terra é incompleta. O abismo, longe de ser um vazio, é um esconderijo. E agora, o mundo pergunta-se, com uma inquietante mistura de fascínio e medo, se ao tentar explorar a fossa, despertamos algo que nunca deveria ter sido encontrado. O Pelagia X-7 trouxe-nos à prova um novo paradigma biológico que se alimenta da mesma energia eletromagnética do abismo. Não é apenas um animal, é um biocircuito vivente. A fossa de Porto Rico adverte-nos que a nossa compreensão da vida é incompleta. Deixe-nos um comentário abaixo. Esta criatura é uma maravilha natural ou uma ameaça? Se esta viagem ao fundo do Atlântico o fascinou, clique em gosto e partilhe o vídeo. E claro, ative o sininho e inscreva-se para continuar a explorar o inexplicável.